Olá, hoje o Fator Político BR entrevista ao deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é do Rio de Janeiro. Obrigada por falar conosco, deputado. Bom, a gente já começa essa entrevista lembrando, né, o senhor participou daquela grande manifestação na Paulista, né, e fez um forte discurso, inclusive. Destacou, por exemplo, que a morte do Clezão não foi em vão, né? Como que o senhor vê, quais são as suas impressões sobre esse evento que reuniu aí milhares de pessoas? Uma alegria estar aqui com você, Berenice, com todos que acompanham o brilhante trabalho de jornalismo que vocês fazem. Domingo foi um momento de muita reflexão para nós, que ali estávamos com a família do Clezão, que foi, para mim, assassinato produzido pelo ilustre ministro do STF, Alexandre de Moraes, porque eu mesmo já tinha ordem da PGR de soltura há um bom tempo, e todos nós ficamos estupefatos com a decisão da manutenção da prisão e veio a óbito um patriota injustiçado, que não veio para aqui com nenhum tipo de armas, que não produziu nenhum quebra-quebra, estava, por causa do gás lacrimogêneo que foram dispersados na praça, ele se abrigou no Senado, mas sequer quebrou nada e veio a óbito dentro do cuidado do Estado. E esta morte tem que ter responsável. E só tem um responsável, o ministro Alexandre de Moraes, que produziu esse assassinato e que vai ter que responder por ele. A manifestação na Paulista foi em solidariedade à família, foi justamente para cobrar que o STF pare com esses exageros dessas prisões e dessas decisões esdrúxulas à margem da nossa Constituição. Muita gente acabou se tornando num evento de solidariedade, mas de muita festa, porque foi, acho que depois do 8 de janeiro, foi o primeiro grande evento público de patriotas ocupando as ruas do Brasil, e ficamos muito felizes. Cada um de nós podemos dar o nosso recado, e entendo que a partir de agora os patriotas voltam a ocupar as ruas para a gente dar um recado claro a esse desgoverno que aí está. Muito bem. Na esteira do que o senhor disse, né, já pegando esse gancho do Supremo Tribunal Federal, a gente lembra que recentemente o presidente Lula indicou para a cadeira que era de Rosa Weber o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o senhor usou suas redes sociais para dizer que o presidente Lula estaria fazendo uma provocação aos evangélicos ao indicar Flávio Dino. Poderia dar mais detalhes? Flávio Dino é um conhecido debochador da fé alheia. Ele é um comunista, como todo comunista é ateu, mas gosta de ficar provocando quem tem fé com textos bíblicos em seus twitters, em suas manifestações. Ele há muito tempo, lógico, ele foi juiz há muito tempo atrás, ele agora é político, foi governador de estado, é senador, e como ministro da Justiça, tudo que ele faz é divorciado da justiça. Entra em favela sem segurança, recebe a dama do tráfico, usa textos bíblicos para ficar provocando a fé alheia. Esse é o típico Flávio Dino. E quando o presidente Lula decide indicá-lo, ele conhece muito bem o perfil de Flávio, ou seja, isso para mim é mais uma das tantas provocações que nós evangélicos sempre falamos que o PT faria quando estivesse governando. É uma vergonha essa indicação, vamos trabalhar intensamente contrário à sua aprovação, porque entendemos que Flávio Dino no STF será um Alexandre de Moraes piorado 10 vezes. Deputado, em relação à bancada evangélica, quais são as principais reivindicações atualmente? Nós continuamos com a nossa pauta de valorização da família, da luta contra o aborto, da luta contra o ativismo judicial, que é uma questão que hoje deixa a nossa democracia muito fragilizada. Nós não podemos ficar convivendo com essas decisões e com a usurpação de competência do STF, como vem acontecendo. Então, essas são as nossas pautas prioritárias, que nós nunca abriremos mão delas. Lógico, nós não temos dado total prioridade a elas no Legislativo por conta do momento político e entendendo que as questões econômicas sobrepassam tudo isso, mas nós não podemos abrir mão de que essas pautas estejam aqui conosco, sendo pautadas como o Estatuto do Nascituro, para a defesa da valorização da vida desde a concepção, valorização da família, e nós estamos aqui sempre sentinelas. Toda semana a esquerda joga aqui projetos de ideologia de gênero, projetos que vêm encontra os valores da família tradicional. E nós estamos aqui com um batalhão de 142 deputados e 14 senadores evangélicos como sentinelas dessas pautas que são muito caras ao Brasil.
Pois é, e vale lembrar que ainda em relação às decisões do STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recentemente, né, ele resolveu rebater falas de ministros, até mesmo com a aprovação daquela PEC, a proposta de emenda à Constituição número 8. Bom, ao mesmo tempo que Pacheco rebate falas de ministros do STF, nesse momento ele está em viagem na comitiva junto com o presidente Lula. Será que isso não passa, talvez, de um teatro até mesmo para esvaziar o poder do Supremo? Bom, a gente tem que sempre dar crédito às pessoas. O presidente Pacheco deu um passo importante de coragem. Não é fácil um presidente das duas casas enfrentar o STF. Registrei, inclusive, meus parabéns pessoalmente a ele pela coragem de ter pautado. É natural que, como presidente de uma instituição, ele faça viagens oficiais com o executivo. Ele votou no presidente Lula, declarou voto aberto, ele foi eleitor do presidente Lula. Não vejo isso aí um problema. O que nós precisamos ver são os passos seguintes do Pacheco. Ele tem promessa de pautar uma PEC para colocar tempo de mandato para ministros do STF, tem outras coisas de enfrentamento ao STF que estão na mesa dele, que se ele continuar fazendo um enfrentamento. E a resposta que ele deu depois das infelizes declarações de 3 ministros do STF após a votação da PEC, eu acho que foi uma resposta de alguém que está no nível da presidência do Senado. Foi uma resposta equilibrada, firme, não titubeou em momento nenhum para manter a isonomia do poder legislativo do Congresso Nacional, e é isso que nós precisamos trabalhar e ver a cada dia o presidente do Senado fazendo. Eu acho que vale a ele mais um voto de crédito e, com este voto de crédito, ele pautar as pautas que importam ao Brasil, que é o enfrentamento do ativismo judicial. Muito bem. E qual é a análise que o senhor faz, já que a gente está chegando já em dezembro, o balanço que o senhor faz, né, desse primeiro ano do presidente Lula, Lula 3, no caso, né, e quais são as principais preocupações para o ano que vem? O Lula 3 é pior do que o Dilma 2. Eu acho que para a oposição ele vai muito bem, obrigado. Do jeito que ele está indo, a economia está se deteriorando. Com a economia do jeito que está indo a caminhos muito ruins, eu tenho convicção de que em 2026 a direita voltará e voltará com muita força. E se ele continuar o caminho da dificuldade que ele tem de diálogo, de só realmente agradar os vermelhinhos, que foi para quem o elegeu, e continuar ignorando o Brasil do verde e amarelo, que com todas as dificuldades que nós tivemos no pleito, né, que para mim não houve isenção do TSE, o TSE foi parcial em grande parte de suas decisões. Mesmo assim, nós chegamos com 49%. Até agora, o Lula não consegue se comunicar e nem fazer nada para agradar esses 49%. Terá muitas dificuldades. Eu acho que ele está indo num bom caminho para a oposição. Se ele continuar desse jeito, continuará nos ajudando e nos dará um grande fôlego para 2026. Aproveitando que o senhor é um parlamentar do Rio de Janeiro, né, lembramos que recentemente foi decretado o GLO, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, em portos e aeroportos. O senhor acredita que essa medida está ajudando efetivamente a combater a criminalidade? É uma medida de faz de conta, porque até agora não se viu prender nada em porto e aeroporto. Querer fazer um paliativo para enganar os cariocas e os paulistas que vivem momentos de muita dificuldade na questão de segurança pública. Só lembrando que os estados com maior índice de violência pública não são São Paulo e Rio, e sim são os estados governados por petista no Nordeste. Então, lá são os piores índices. Mas nós temos uma gravidade por conta das armas de fogo que estão concentradas, não é, fuzis em especiais, no Rio de Janeiro, e o crime organizado ter seus comandos em Rio e em São Paulo, e deveria ter um enfrentamento sério. Mas este governo não gosta de enfrentar bandidos, ao contrário, acho que tem laços fortes, tristemente, com o crime organizado, e acaba fazendo uma GLO de faz de conta que não está resolvendo o problema. Hoje, essa semana, o governador do Rio reabriu a Secretaria de Segurança Pública. Acho que é um passo importante, parabenizar o governador Cláudio Castro, que já era tempo de ter tomado essa decisão, e com isso a gente espera melhorar a segurança no Rio, que é um problema de todos nós, não só os cariocas que moram na cidade do Rio de Janeiro, mas de todo o estado. Para fechar a nossa entrevista, e não menos importante, como é que está o cenário político no Rio de Janeiro, né, em relação às próximas eleições? Nós teremos eleições municipais no ano que vem. Tivemos a decisão do nosso partido, o PL, de lançar
Na capital, o delegado Ramagem a prefeito, com a Cristonieto de vice, uma chapa pura do PL, para enfrentar o prefeito Eduardo Paes, que tem sua trajetória a ser considerada na cidade, tem bom índice de aprovação. Entretanto, acho que dos 3 mandatos que ele tem, esse é o menos exitoso, e isso dá uma possibilidade real a que nós possamos entrar na disputa com a possibilidade de disputar um segundo turno, talvez com ele, e no segundo turno esse quadro mudar, e quem sabe a gente ter uma mudança no Rio de Janeiro. O delegado Ramagem é uma pessoa conhecedora do nosso município, que tem a trajetória no Rio de Janeiro e que pode prestar relevantes serviços no combate à corrupção, que ele já sempre trabalhou isso na Polícia Federal, no combate à criminalidade, que é um problema sério a segurança, e lógico, a segurança é problema do Estado, mas também a Prefeitura tem sua cota de participação, em especial em políticas públicas para ajudar em tantos problemas que o Rio tem, na mobilidade urbana. Temos tantos problemas no Rio, e é uma cidade que tem para explorar o turismo, e que se nós tivéssemos um pouquinho mais de políticas públicas sérias em alguns setores, o Rio seria muito mais do que ele já é. Eu acho que sempre falo que Deus fez o resto do mundo em 6 dias, e o Rio ele gastou um dia só para o Rio de Janeiro, de tão bonito que é a nossa cidade. É verdade. Deputado Sóstenes Cavalcante, muito obrigada pelas informações. De Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.